Espera, se você tá pensando em comprar um carro 1.0, não sabe que carro comprar, assista esse vídeo até o final que eu vou estar falando dos 5 piores carros que você tem que passar longe na concessionária quando for comprar, fechou? Mas para não estar perdendo o costume, salve, salve 208, beleza? E no vídeo de hoje, tá, vou estar falando os piores carros 1.0 que você pode comprar, tá, quando você pensa em gastar pouco. Quando a gente fala, quero comprar meu primeiro carro, ou quero comprar um carro econômico, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é um carro 1.0, um carro que vai te dar poucos gastos, um carro de mecânica simples, tá? Um carro mais manso que você vai poder aprender, tá? Um carro que aguente as pauladas, tá? Porque a gente sabe que quando a pessoa tá aprendendo a dirigir, ela comete muitas falhas, queima embreagem, tá? Zoa o carro todinho. Mas enfim, nesse vídeo eu vou estar falando, tá? Sobre o carro que você tem que passar longe, que se você quer gastar pouco, você não pode ter esse carro, tá bom? Eu tô fazendo esse vídeo devido ao grande sucesso que o outro vídeo que eu fiz dos 5 melhores carros 1.0, faz mais ou menos quase um ano que eu postei esse vídeo e é o vídeo mais visualizado do canal. Então eu pensei, poxa, eu falei dos 5 melhores, por que não falar dos 5 piores? Eu sei que essa lista é polêmica, tá? Talvez o pessoal vai julgar bastante aí nos comentários, falando, não, eu tenho esse carro e nunca me deu problema, mas a gente sabe que carro também é uma coisa muito pessoal, é uma coisa muito singular, tá? Mesmo eu tenho, sei lá, um Focus 1.0, eu tenho um Focus 1.0 e é um carro que me deu um monte de problema, só que aí eu converso com um cara que tem um Focus 1.0 também, o mesmo ano de fabricação, mesmo ano do modelo, e o cara fala, não, pô, meu carro nunca me deu trabalho nenhum. Então a gente sabe que isso acontece, tá? Depende muito também dos donos anteriores, tá? Provavelmente se você for comprar um carro usado. Então é como eu disse no vídeo passado, falando sobre os 5 melhores carros, tudo depende também dos antigos donos, tá? Às vezes o dono era muito atencioso, trocava o óleo sempre certinho, acendia qualquer luzinha do painel, o cara já ia no mecânico, tá? Mas a gente sabe também que a realidade brasileira não é essa, tá? O pessoal, ainda mais carros populares, a gente sabe que o pessoal roda até o carro não aguentar mais e depois que leva no mecânico. E quando leva no mecânico, aí tem que fazer motor, tem que trocar a correia, tem que trocar o óleo, tem que fazer um monte de coisa. A gente sabe que essa é a realidade do brasileiro. Mas enfim, antes do vídeo estar começando, já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Fortalece aí, estamos quase chegando aos 1000 inscritos, fechou? Então se inscreve, assim que bater os 1000 inscritos, o leque de oportunidades aqui do YouTube vai abrir muito mais, eu vou ter acesso a muito mais ferramentas aqui no YouTube, enfim. Se inscreve aí, estamos quase chegando aos 1000 inscritos, tá? Falta muito pouco, então fortaleça aí, fechou? Bom, em quinto lugar nós temos o Peugeot 206 1.0 16 válvulas. Bom, esse carro é um carro muito polêmico, porque o Peugeot não tem uma boa fama aqui no Brasil, muita gente fala mal do Peugeot, tem muita zoeira, muito meme aí do Peugeot, tá? Os carros mais novos, tá? Até a linha mais antiga dos Peugeot 208 já é uma mecânica mais, vamos assim dizer, uma mecânica melhorada, o motor já é mais simplificado, enfim, não tem aqueles tantos buchichos que os 206 e os 207 davam, né? Mas enfim, é um carro muito polêmico, tá? Muita gente fala bem, muita gente fala mal, mais gente fala mal do que bem, tá? Mas tem gente que tem o carro e fala, não, o carro é guerreiro, o carro faz isso, o carro faz aquilo. Mas para você que tá pensando em comprar um carro e quer gastar pouco, eu não recomendo o Peugeot 206. Ele é um carro que deu muito problema de lubrificação, tá? Um carro que também dava pane elétrica, enfim, não é qualquer mecânico que sabe mexer no carro, manutenção não é barata, não é a mesma coisa de você pegar um Celta quebrado e consertar e vai gastar tanto, Peugeot vai gastar mais, tá? É um carro gastão sim, tá bom? E você para pensar, por que tem tanto Peugeot na rua? Basicamente, o Peugeot não é um carro tão feio, tá? É um carro que você encontra barato, com vários opcionais, pô, às vezes o carro custa 8 mil, tem direção hidráulica, vidro elétrico, ar-condicionado, às vezes tem até banco de couro e você, caramba, por que o carro é tão barato? Mas, pô, para pensar, um carro com tudo isso e é barato, alguma coisa tem de errado, né? É um carro muito difícil também, se você comprar, é um carro muito difícil de vender. Tem gente que fala, o carro te dá duas alegrias, uma na hora da compra e uma na hora da venda. Mas enfim, é um carro, assim que você compra, depois se você quer se desfazer, não é um carro fácil de vender, tá? É um carro que, dependendo dos antigos donos, o carro vem cheio de problema, é um perigo, é a famosa bomba. Você compra
e às vezes acha que tá fazendo um bom negócio porque o carro é barato, tem vários opcionais, mas na real você se lascou. Em quinto lugar também temos uma menção honrosa, ou desonrosa, né? É o Citroën C3. Por ele compartilhar a mesma plataforma dos Peugeot 206, ele também é um carro que compartilha dos mesmos problemas do Peugeot 206, tá? Isso eu tô falando os Citroën C3 mais antigos, tá? No mesmo ano que o Peugeot 206, que é mais ou menos lá pra época de 2006, 2007, 2008. Tá? Esses Citroëns também não tiveram uma boa fama. Se eu não me engano, ele não saiu o modelo 1.0, saiu o modelo 1.4, mas também era a mecânica do Peugeot e era uma mecânica também com muito problema. Problema de lubrificação, problema elétrico, enfim, manutenção não é barata. Então é um carro que, se você tá pensando em gastar pouco, não é um carro recomendado para você, fechou? Bom, em quarto lugar nós temos o Export 1.0 Supercharger ano 2004. Tá? É um carro que não é um carro tão problemático, mas é um carro que, se você tá pensando em gastar pouco, cara, não vai dar certo, tá? É porque quando a gente fala carro 1.0, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Pô, um carro econômico, um carro que não vai me dar, além de não me dar problema de manutenção, é um carro que eu vou para onde eu quiser e vou fazer 12 km por litro, vou fazer 11 km por litro, mas a realidade do Export 1.0 não é essa, tá? É um carro grande, um carro pesado, tá bom? E que o motor 1.0, motor pequeno, mesmo sendo Supercharger, é uma coisa que não deu certo, tá? O carro muito pesado, o carro é fraco, o modelo mais, vamos assim dizer, o modelo mais forte dele, 1.6, compensa muito mais economicamente do que o modelo 1.0. Geralmente a realidade é diferente, né? Geralmente a gente fala, pô, motor 1.6, lógico que vai gastar mais que 1.0, mas não. Por o 1.0 ser um motor mais fraco e o carro continuar sendo pesado, acontece que 1.0 é mais beberrão que o modelo 1.6, tá? Então, em questão de quilômetros por litro, ele consome muito mais o modelo 1.0. E isso já é tipo, pô, o modelo 1.0 tem um carro mais fraco e que gasta mais. É muito chato isso, então por isso ele tá em quarto lugar, tá? Não só por isso também, é um carro muito ruim de revenda, tá? Você não vai conseguir, se você comprar igual o Peugeot 206, você não vai conseguir vender tão facilmente. Pouca gente quer um carro, geralmente quem busca um carro grande já não pensa no motor 1.0. O cara já pensa, não, eu quero um carro grande, mas eu tenho noção que eu vou precisar de um motor com maior litragem, um motor 1.6, um motor 2.0, enfim. Não é um carro tão bom, tá bom? E bom, pra tá falando sobre número pra vocês, tá? Basicamente ele na cidade, o motor 1.0, ele faz 7,4 km por litro. Isso é muito pouco para um carro 1.0. Pouco, tem carro 1.0 aí que beira quase seus 11, 12 km por litro na gasolina na cidade. E o Export faz 7 ponto alguma coisa. Então, assim, é um carro muito beberrão para um carro 1.0. E bom, falando da mecânica dele, tá? Para vocês verem, terem um comparativo de como ele é fraco, ele tem apenas 12,6 kg por cavalos, tá? Então, assim, a cavalaria do motor, se você pegar a cavalaria do motor e pegar o peso do carro e dividir pela cavalaria do motor, você vai ver que ele tem 12 kg por cavalo, tá? Então é muito pouco, tá? Então é um carro muito fraco e um carro que não compensa você comprar, fechou? Bom, em terceiro lugar nós temos o Gran Siena 1.0, tá? Ele sofre do mesmo problema do Export, um carro grande, um carro pesado, 1.0. Gente, eu não entendo essas fabricantes, parece que eles não conhecem a realidade do brasileiro. A gente sabe que a maioria das cidades aqui, pelo menos em São Paulo, tem muita subida, tá? Tem muitas irregularidades no asfalto, e enfim, mesmo a gente não tendo um trânsito tão bom, um trânsito que o carro possa fluir, né? A gente sabe que a gente precisa de um carro forte, um carro que tenha cavalaria. E o pior, ele consegue ser mais fraco que o Export, tá? Ele é 1.0 aspirado, aquele motor Fire. Então para pra pensar, um motor que equipa Uno, Palio, tá equipando um Gran Siena. Então, assim, a cavalaria do carro é horrível pro peso dele, tá? Falando sobre peso por potência, ele tem 15,1 quilos por cavalo. Isso é muito peso para um carro de pouca litragem. Então, assim, o carro é um carro muito manco. Ele sempre tá como um dos motores um dos carros mais fracos aqui do Brasil, tá? Não porque o motor é ruim, você não vai ter problemas com manutenção, tá? É um carro ruim de revenda por ele ser fraco, mas não é um carro que vai te dar muito problema de manutenção, mas é um carro que você vai sofrer, você não vai conseguir subir qualquer subidinha, tá? É um carro difícil de se lidar por ser um carro fraco, tá? Não é que o motor seja fraco, mas é que o motor é fraco para o peso do carro, tá?
15,1 quilos por cavalo é muito pouca cavalaria. Então, assim, não é um carro que compensa para você ter no dia a dia, tá bom? Bom, e em segundo lugar, nós temos o Gol G3. Você deve estar pensando, pô, você é louco? Gol G3, um dos carros mais populares, mas calma. É o Gol G3 1.0 turbo 16 válvulas. O ano do modelo dele é 2001, tá? É um carro que, na época, o problema desse carro não foi a ideia. A ideia foi muito boa, porque se você vê hoje em dia, o que mais tem é os carros 1.0 turbo de fábrica. Por quê? É um carro de pouca litragem, é um carro econômico, mas é um carro que tem cavalaria de um motor 1.6, de um motor maior. Então a ideia, na época, a ideia foi muito boa, porque se você for ver, é uma ideia que os caras tiveram em 2001, é uma coisa que hoje é o que mais tem, em 2021 é o que mais tem carro 1.0 turbo. Mas ele sofreu por a ideia ter sido boa, mas por ter sido boa no momento errado, né? Se você parar para pensar, a tecnologia era muito recente, borboleta eletrônica, era tudo muito rústico na época, não tinha tantas inovações tecnológicas como tem hoje, né? Então foi um carro que sofreu muito pelo ano que ele foi fabricado, não tinha muita tecnologia, tá? Era uma coisa, vamos assim dizer, arcaica, um motor 1.0 turbo na época. A tecnologia dele não era tão boa e por conta disso foi um carro que deu muito problema. O carro fumava turbina, tinha problema nos tuchos, tá? O carro batia tucho. Fumava bastante, não só por conta da turbina, mas também por causa do anel, então o motor fumava. Sofria também problemas de lubrificação, tá? Acendia a luz do óleo lá e quando você ia ver, acontecia até às vezes do motor fundir. Enfim, problemas de lubrificação é uma coisa muito séria em carros, tá? Então foi um carro muito problemático aqui no Brasil, mas hoje em dia você vê carros desse rodando, tá? Porque o dono foi cuidadoso, o dono às vezes tem dono que troca a turbina, faz um upgradezinho no carro e o carro fica filé para quem gosta de acelerar. Mas não é um carro, se você tá pensando em gastar pouco, não é 1.0 que eu vou estar recomendando para vocês, fechou? E além do mais, quando o carro foi lançado aqui no Brasil, eu acredito que a montadora ela não fez uma pesquisa de campo. O carro contém 2 correias dentadas. O brasileiro já é famoso por não fazer a revisão do seu carro. Ele já é famoso por não trocar uma correia, quem dera 2. Então, assim, foi um carro que, para a época, a tecnologia muito recente, o motor pequeno, turbo, de fábrica. Então, enfim, foi um carro que não deu muito certo. Bom, em primeiro lugar, nós temos o Voyage G5 1.0. Tá? E vai menção honrosa pro Fox 1.0 da época, tá? 2009, 2010, e também o Gol G5 da época, tá? 1.0. Porque esse motor, o EA111, ele equipava já o G4, era um motor que no G4 deu certo, mas após uma mini atualização e quando foi pro G5, foi um motor que deu muitos problemas. É um motor muito problemático. Se você ver qualquer vídeo aí no YouTube de piores motores 1.0, você vai achar o EA111 do modelo da linha G5. Você vai achar. Tá? É um carro que deu muito problema de lubrificação, tá? Batia tucho, riscava o comando, enfim. E todo probleminha que esse motor dava, você tinha que fazer a parte de cima do motor. Você tinha que fazer o cabeçote, tinha que trocar cabeçote. Tudo, problema disso, troca cabeçote. Tá batendo mal, troca cabeçote. E aconteceu alguns casos das pessoas irem na própria montadora fazer a revisão do carro e depois descobrirem que a própria montadora mudou o motor do carro, colocou um outro motor EA111. Porque era um carro muito problemático, tá? Veio com muitos problemas. E é um carro, se você não tiver... Se você olha, é um carro lindinho, pô. Um Voyage ou um Gol mesmo, Gol G5. Enfim, é um carro que, pô, você tá pesquisando, tá num preço legal, tá? Os Voyages você encontra na faixa de 20, 22 mil. Já os Golzinho G5 você acha por 16, 17. Enfim, carros bons, assim, bonitos a interna, né? Simples, mas porém bonita. É um carro bonito, não é um carro feio. Eu gosto muito do modelo, enfim, do carro, do design. É um carro bonitinho e que engana muita gente. Você olha o carro, olha a baixa quilometragem, você fala, pô, esse é o carro perfeito, tá num preço legal, mas não se engane. É um carro que pode te dar muito problema, tá bom? Isso no modelo 1.0. Já o modelo 1.6, tá, da linha G5, não foi um carro tão mal falado assim, não teve tantos problemas. Ele tinha um problema crônico, que é o problema do anti-chama, tá? Ele tinha esse problema crônico, até os motores 1.0 também tinha esse problema do anti-chama. Quem tem Gol G4 também sabe que dá esse problema, Fox também dá esse problema do anti-chama, tá?
Mas nos modelos 1.0 e A111 da linha G5, dava muito mais problema que isso, não era só isso. E quase todo problema você tinha que trocar o cabeçote, tinha que fazer a parte de cima do motor. Então foi um carro muito polêmico, tá? Muita gente na época comprou devido à grande fama da linha passada, da linha G4, acabou comprando e acabou, já sabe, né? Enfim, então é um carro que você tem que tomar muito cuidado na hora de comprar, tá? E eu recomendo, se você tá pensando em gastar pouco, vá de Celta, vá de Palio, entendeu? Até modelos da Renault também tem o Clio, um carrinho muito bom, um carro muito esperto, tá? Não ficou na lista dos 5 melhores 1.0, mas é um carro que também tem o seu respeito, tá? Tem também o Gol G4, enfim, tem carros aí, o Fiesta também, é um carro mais fraco, mas é um carro que compensa. Então assim, e fora que o Voyage, pô, é um carro grande, então é o mesmo problema do Gran Siena, é o mesmo problema do Fiesta 1.0 também, né, do Fiesta Sedan. É o problema de muitos carros sedãs 1.0, tá? É um motor pequeno, um carro pesado, então é um carro fraco, é um carro que acaba bebendo muito porque você tem que andar sempre em altas rotações para o motor se desenvolver na cidade. Então assim, não recomendo, tá? Se você tá pensando em gastar pouco, já tira da cabeça carro sedã. Carro sedã 1.0, você vai gastar muito mais do que se comprasse o sedã 1.6. Por quê? Você sempre vai estar forçando o motor para o carro andar na cidade, então em decorrência o carro vai acabar gastando até mais do que o modelo 1.6. Então, pô, gente, se você quer gastar pouco e quer comprar um carro 1.0, já tira da cabeça carro sedã, tá? A não ser se for um modelo mais novo, já 1.0 turbo, aí a gente vê muitos carros aí 1.0 turbo com 90, 96 cavalos de potência, que é cavalaria de motor 1.6 aspirado. Então, assim, tome muito cuidado quando você pensa em carros 1.0 grande, tá? Tome muito cuidado mesmo. Vários carros sedã sofreram desse problema. E lembrando, ó, não me julguem, tá? Antes de vocês, na verdade, me julguem. Pode comentar aí bastante, pode falar, Anderson, não concordo com isso, tem isso, tá? É legal essa interação de vocês, mas assim, eu quero dizer que antes de qualquer vídeo que eu faço, eu pesquiso, tá? Tem a minha listinha aqui, ó, falando todos os problemas do carro, porque, da onde que eu tirei fonte. Então assim, eu não sou totalmente leigo nessa área, tá? Estudo também sobre os carros, mas enfim, eu sou um cara que gosta e pesquisa bastante, tá? Então não é um leigo aqui falando pra vocês, e eu tô fazendo esse vídeo pra ajudar você que quer comprar, tá bom? Então tome muito cuidado, pesquise bastante, tá? E não caia na besteira de comprar aí um carro, Peugeot 206, um carro baratinho, completo, achei um com pouca quilometragem, nossa, estourei. Você estourou o seu bolso, tá? Você vai passar muito perrengue. Então tome cuidado, tá? E comenta aí embaixo o que você achou dessa lista, que carro você colocaria nessa lista, ou que carro dessa lista você tiraria, tá bom? Então comenta aí, comentários sempre são bem-vindos, você pode reparar que eu sempre respondo todos os comentários, tá bom? Deixa aí a sua sugestão de vídeo, tá? Agradeço muito a visualização, valeu e até a próxima.